Graça e paz, irmãos. Um ótimo dia para todos nós. Estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Pai, para a honra e glória do nosso Deus. Que maravilha! Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Estamos aí então chegando ao final de semana. Para quem está aqui pela manhã no YouTube, né? São por volta de 6h35 da manhã. Então já vai trabalhar esse dia, tem os seus afazeres e aí começa o final de semana. Final de semana para honra e glória do nosso Pai. Para aqueles, né, que já estão pegando reprise, já está no finalzinho aí sim, 21h30, 21h35. Você já está se preparando aí para o seu descanso e amanhã já é sábado, né? Aproveite o sábado, honre a Deus aí no domingo. Tudo isso para a honra e glória do nosso próprio Pai, do nosso próprio Deus. Ah, que maravilha! Então, sexta-feira, né, último programa da semana. Vamos começar esse programa orando ao nosso Deus, orando ao nosso Pai, agradecendo por essa semana que nós tivemos. Pai, obrigado por mais esse Conectados, mais essa oportunidade de meditarmos na Sua Palavra. Obrigado por mais esses momentos que nós podemos ter com os nossos irmãos em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e proporciona, nos dá as ferramentas, a tecnologia para que tudo isso possa acontecer dessa forma, Pai. Obrigado, Pai, que estejamos com o nosso coração aberto para ouvir a Sua palavra, meditarmos na Sua palavra. Tenha misericórdia dos nossos erros. Em nome do nosso Salvador é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje, começando aqui essa sexta-feira, o abraço para sexta-feira vai ser para os HDs. HD. O mais novo HD na semana foi o André, né? Fez aniversário nessa semana. Já entrou nos Homens de Deus. Então, abração para o André. Um abração para os HDs, né? No geral. Para quem não sabe, quem não é da Igreja Missão Presbiteriana, HD significa Homens de Deus. Então, um abraço para os Homens de Deus que estão espalhados por toda essa terra, homens que estão trabalhando aí na obra, se dedicando na obra, né? Então, um abraço para vocês. Fiquem firmes, não desanimem, sejam sensatos e equilibrados, ó. Essa daqui é a mensagem do dia. Seja sensato e equilibrado, viu, HD? Mas sensatez e equilíbrio não é só para os HDs, não. HDs, mulheres maravilhosas, jovens, adolescentes. Vamos ver que todos precisam ter ou desenvolver a sensatez e o equilíbrio. Mas hoje, então, forte abraço para cada homem de Deus. Os homens que estão conectando aí, né? Maestro Marcelo tá por aí hoje? Mande um salve aí. Né? Quem mais aí de HD que normalmente conecta? Nosso diácono Thiago tá por aí? Vamos lá, Thiagão, vamos conectar. Nosso diácono Fábio, Impedidos Futebol Clube, Deus abençoe, diácono Fábio. Né? Também dá um amém pra gente saber que vocês estão por aí. Então os HDs, o Antônio, o diácono Antônio tá por onde, Antônio? Tá por aí ou tá por fora hoje? Né? Se tiver por aí também, fala aí com a gente. Conversa aí comigo no chat, não me deixa aí perdido aí só com um grilinho respondendo, né? Então participe aí conosco por meio do chat, seja ativo, isso é importante, e medite na palavra. O nosso programa ele começa 6h30 da manhã e termina no máximo 7 horas. Então aproveita bem, né? Não chega a 30 minutos de programa. Então aproveita bem esses poucos minutos que você tem e medita na palavra que Deus coloca aí no nosso coração. Medita porque são palavras sempre de vida. Palavra que vai, né, te fazer o bem, te proporcionar o bem, nunca o mal. Amém, irmãos? Já falei, né, do YouTube, 6h30 da manhã. Já falei do Facebook, é reprise, 21h30. Então você que está na reprise, tenta assistir, tenta participar do programa, 6h30 da manhã. Primeiro horário para Deus, como vimos no começo dessa semana, né? A primeira parte para Deus, a melhor parte para Deus, inclusive do seu tempo. Então você que está na reprise, tenta participar do programa pela manhã, logo que você acorda, medita na palavra, ore a Deus. Aí se não tiver jeito mesmo, você
participa à noite, né? Às 21h30. Então, vai lá, se você não sabe, procura lá Igreja Imp no YouTube, você vai achar o nosso canal. Tem muito material. Nossa, o nosso canal no YouTube deve ter já quase uns 300 vídeos. É muito material. Você pode meditar aí diariamente na palavra de Deus e ter aí a sua vida transformada. Aproveita também, curta, compartilhe, comente, ajude aí a levar o Conectados para frente, a mais pessoas terem acesso a essas palavras, porque não são palavras nossas, né? São palavras de vida. Então, você quer ter vida? Medite. Conforme vimos ontem, quer ser abençoado por meio da sabedoria? Medite na palavra, que você vai ser abençoado. E pega e passa também isso para os outros, para que outros possam ser abençoados. Não seja egoísta. Amém? Os irmãos sabem também que nós semanalmente recolhemos pedidos aí, né, de oração. E o nosso foco, a nossa oração agora vai ser por trabalho, por emprego. Então tem muitos irmãos, amigos que precisam de uma porta de trabalho, precisam de uma oportunidade. Nós não queremos ficar ricos. Esse não é o objetivo. Mas nós também não podemos passar necessidade. Quem passa necessidade não glorifica o nome de Deus. Então, que possamos viver de forma digna, é o que nós buscamos, viver de forma digna. E neste momento vamos orar para que Deus nos abençoe, que possamos viver de forma digna. Pai, na sua presença te damos graças, obrigado, ó Pai, por esse programa, por essa oportunidade. E Senhor, nesse país que tem tantos desempregados, tantas pessoas passando necessidade, tantas pessoas na miséria, ó Pai, que os seus filhos não caiam dessa forma, Pai, que o Senhor os proteja, que o Senhor abra as portas para que possam viver de forma digna. Como eu falei agora, ó Pai, não buscamos a riqueza, mas só que tenhamos, Senhor, um meio de vivermos, um meio de sustentarmos as nossas famílias, meio de ganharmos o nosso pão, ó Pai. Então tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos ajude. Abra, Senhor, as portas de trabalho, portas de emprego, para que possamos continuar essa caminhada, sempre glorificando o seu santo nome. Em nome de Jesus oramos, e em nome dele é que nós pedimos. Amém. Amém, irmãos. Vamos sempre lembrar, se você está desempregado, faça a sua parte, vai estudar. Tem irmãos aí na IMP que fez um cursinho e já conseguiu trabalho. É assim. Então vai estudar, vai se desenvolver, né? Quem bate a porta abre. E aí você consiga aí o seu meio de ganhar o pão, né? Então faça a sua parte. Colocamos essa semana na meditação no Facebook. Faça a sua parte. Deus sempre faz a dele, né? E orientação é: plante de manhã, plante à tarde a semente. Você não sabe qual que vai germinar. Então vai estudar, vá atrás, corra atrás, porque a porta vai abrir. Agora, se você ficar parado esperando, nada vai acontecer. Faça a sua parte que Deus abre as portas. Amém, irmãos? Estamos aí no livro de Provérbios, mensagens maravilhosas. Quem não participa, na minha opinião, perde muito. Perde muito porque são mensagens que edificam a nossa vida, mensagens que mudam realmente o nosso comportamento. E é isso que a palavra de Deus faz. Mensagem que nos ensina a viver felizes. Isso é maravilhoso. Então você que está participando agora, fica firme. E o livro de Provérbios ele é riquíssimo, ele é maravilhoso para as nossas vidas. E hoje nós vamos ver um texto que diz que nós devemos ser sensatos e equilibrados. Esse é o tema, na tela. Seja sensato e equilibrado. É o tema do dia. Olha, irmãos, sinceridade. Estamos aí muitas vezes longe da sensatez. O que é ser sensato? Ter bom senso. Olha, isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com formação. Está faltando muito bom senso para nós, está faltando muito equilíbrio, ou também conhecido como domínio próprio.
E Provérbios, o sábio, ele fala para nós, vocês precisam ser sensatos, vocês precisam ser equilibrados. Olha lá, sensato, aquele que tem bom senso, que tem equilíbrio, que tem ponderação. Como nós vemos irmãos perdendo a mão, como nós vemos irmãos perdendo a linha, como nós vemos irmãos que não sabem se portar. Isso é o quê? Pessoas que não são sensatas, que não são equilibradas. Então, por um lado, não é sensato, não sabe se portar, não tem bom senso, não tem postura, não sabe onde está, não sabe o que faz, porque faz. Do outro lado, pessoas que não têm domínio próprio, qualquer coisa tira a pessoa do zero ali e ela explode e ela não consegue se conter. Isso não é de Deus, irmãos. O cristão, ele é sensato e ele é equilibrado sim. Inclusive, né, o equilíbrio, o domínio próprio é uma parte do fruto do Espírito. Vamos ver também isso, né? Mas lá em Provérbios 3, 21 a 26, diz o seguinte, acompanhe. Presta bastante atenção agora, hein? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Eu vou repetir, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Nós colocamos tantas coisas como pecado, né? Na igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ser assim, não pode ser assado. Colocamos muita coisa como pecado, como sendo ruim, como aquilo que não agrada ao Pai. Só que poucas vezes nós falamos sobre aquele que não tem bom senso. Poucas vezes falamos sobre aqueles que não sabem se portar. Sobre aqueles que né, não condizem com o título que carregam de embaixadores de Cristo. Que podem levar, assim, a falta de bom senso pode levar até um mau testemunho, de tão sério que é isso. E o sábio, ele diz aqui, né, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca perca de vista. Ou seja, o bom senso e o domínio próprio, o equilíbrio tem que fazer parte, tem que estar sempre no nosso radar, irmãos. Não deixa isso para algo como se fosse algo natural da sua vida, porque muitas vezes não é. Por causa do nossa maldade, né, do nosso pecado, nós perdemos a sensatez e nós perdemos o domínio próprio e aí começamos a fazer só besteiras. E muitas vezes achamos que é normal, achamos que está tudo certo. Temos um comportamento terrível, achamos que está tudo certo, é tudo normal. Culpamos a nossa carnalidade, a nossa humanidade e tá tudo e segue a vida. E não é assim, não é dessa forma. Não pode ser dessa forma. Precisamos nos preocupar sim. O sábio diz para não perdermos de vista. O que quer dizer isso? Se você sabe que você tem um problema de domínio próprio, então fica esperto. Você sabe que às vezes você não é sensato. Você não tem bom senso. Você age de forma errada. Então não haja dessa forma, coloque no seu radar, seja preventivo na sua vida, porque ele continua. Porque aquele que é sensato, aquele que tem equilíbrio, aquele que não perde isso de vista, ele terá vida, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. O enfeite para o seu pescoço é muito interessante. No passado, quando as pessoas eram coroadas, se tornavam socialmente importantes, elas recebiam normalmente colares. Então você olhava para o colar, nossa, essa pessoa aqui ela é importante, assim como o anel, também outro símbolo de poder. E aqui o sábio está falando assim, aquele que tem bom senso, aquele que tem equilíbrio, ele vai ter vida e ele vai ser poderoso. Olha que incrível isso. E é verdade. Pessoas sensatas e equilibradas, e aqui eu vou falar uma coisa, sejam elas, né, regeneradas pelo Santo Espírito de Deus ou não, elas têm vida, né,
e se dão bem na sua própria vida e têm o poder. Obviamente, aquele que não é regenerado pelo Santo Espírito, ele tem a vida humana, né? Ele consegue os benefícios humanos do bom agir. Aquela pessoa que não é filho de Deus, ela tem o benefício, ela tem a riqueza material, ela, né, vive uma vida humanamente confortável. Espiritualmente não. Mas aquele que é filho de Deus, ele tem a benção completa. Olha a importância da sensatez e do equilíbrio, irmãos. Aquele que não tem isso perde muita coisa, perde muita oportunidade na sua vida e ainda desagrada a Deus sendo filho de Deus. Por isso, guarda essa palavra. Essa palavra ela é pequena, ela é curtinha, mas ela é importante. Se você não tem bom senso, começa a ter. E, pastor, como que eu sei se eu tenho bom senso? É fácil. As pessoas pegam no seu pé por causa das suas atitudes ruins e você normalmente sempre acha que não. É intriga da oposição. Então você não tem bom senso. Irmão, não faz dessa forma. Você discute, volta a fazer, você é teimoso. Equilíbrio, domínio próprio é fácil, né? Você é estourado, perde a linha fácil, não consegue se conter, tem um vício, não consegue conter seu pensamento, né? Não é só o que é aparente não, o pensamento. Muitas vezes não temos domínio próprio com o nosso pensamento. Jesus fala que pecamos só no pensar. O nosso pecado ele começa no desejar, não é necessariamente na ação. A ação é só consequência do pecado que já veio, que já aconteceu. Então começa a controlar o seu pensamento. Pastor, é mais difícil que eu, é mais forte que eu. Quando eu vi, já foi. Por isso que o sábio diz, não perca de vista. Se você sabe que esse é um problema seu, recue e não caia, porque você terá vida dessa forma. Você vai crescer, vai evoluir como ser humano, como profissional, como cristão, que é o mais importante. E o sábio continua falando da importância. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Olha que maravilhoso, aquele que tem bom senso, aquele que tem equilíbrio, ele anda em segurança e não vai tropeçar. Por quê? Porque ele vai pisando da forma correta, passo a passo, sem ser afoito. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está com a vida dele ali bonitinha, arrumada. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Você terá vida em abundância. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Você não arrumou sarna para se coçar. Diz o ditado, não arruma sarna para se coçar. Normalmente, aquele que não tem bom senso, não tem domínio próprio, não tem equilíbrio, ele sempre arruma problema para a cabeça dele. Está sempre metido em alguma confusão. E aí, né? Não fica em paz, não tem paz. Mas aquele que tem bom senso, tem discernimento, ele tem paz. Ele está vivendo a vida dele com alegria, com tranquilidade. Pode ser problema que tiver, ele está vivendo a vida dele. Então, você tem paz, vive a vida. É porque você tem bom senso, tem discernimento. Agora, vive mal, vive chateado, vive com problema, vive resmungando, vive, né, cheio, vive pesado. Cada passo que você dá parece estar carregando 500 quilos, 1 tonelada nas costas. Está procurando problema para a sua vida. Falta bom senso, falta equilíbrio, falta domínio próprio, falta discernimento. Não faça isso, não seja dessa forma. Começa a mudar seu modo de pensar, seu modo de agir. Você vai ver como sua vida vai ser muito melhor. Quem fala isso não é o pastor, quem fala isso é o sábio, que foi inspirado por Deus. É a palavra do próprio Deus. É Deus falando para você. Tenha bom senso, tenha equilíbrio. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha que lindo isso! Não terá medo aquele que é sensato, aquele que tem equilíbrio,
que tem domínio próprio, não terá medo da calamidade, nem da ruína, pois o Senhor será a sua segurança e impedirá de cair em armadilha. Ó, que maravilhoso! Você tem bom senso, equilíbrio, domínio próprio, sua fé está ali firme. Você está caminhando a vida, você está ali, ó, passo a passo. Você tem seu objetivo certo, seu rumo certo. Você sabe a estrada que você está pisando. Você não tem ansiedade, você não tem preocupação. Não tem mesmo. Não é porque não virão dias difíceis, mas como diz o texto, porque o Senhor é a sua segurança. O Senhor está ali contigo. O Senhor protege de qualquer armadilha. O tolo, aquele que não tem sabedoria, vimos ontem isso, né? A benção de ser sábio. O tolo que não tem sabedoria, o tolo que não tem bom senso, que não tem equilíbrio, que não tem domínio próprio, ele vive cair na armadilha. Por isso que ele está cheio de problemas sempre. Agora, ao sábio e que tem o bom senso, que tem o equilíbrio, não, ele vai caminhando, ele segue a vida dele, ele olha ali e fala, opa, esse caminho eu não vou pisar porque aqui é armadilha, que eu vou me dar mal, opa, desvia. Ele não é afoito. Irmãos, vamos desenvolver. Nós não pregamos sobre essas coisas, né? Quantas mensagens você ouviu sobre bom senso e equilíbrio? Pouquíssimas, né? Mesmo o domínio próprio, pouquíssimas. Nós não falamos, mas são riquezas para a nossa vida, para que possamos viver de uma forma melhor, de uma forma que glorifique o nome do nosso Deus, de uma forma que nos traga alegria, que nos traga felicidade, independente do caminho que nós estamos andando, porque sabemos que é um caminho de paz, é um caminho guiado pelo Senhor. E outro ponto importante, só para lembrar, lá em Gálatas 5, 22 e 23, o que é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, equilíbrio. Eu consigo me conter, eu sei o que faço, eu sou ponderado. Né? Eu não troco os pés pelas mãos. Aquele que está em comunhão profunda com Deus, aquele que está em comunhão profunda com o Pai, ele tem esse equilíbrio, ele sabe se portar, ele tem o domínio próprio, ele não é vencido pelo mal, ele vence o mal. Porque você está cheio do Espírito de Deus, que já venceu a morte, então não há mal que possa, né, parear com isso. Então aquele que está em comunhão profunda tem o fruto do Espírito, e uma parte desse fruto é o domínio próprio, o equilíbrio. Aquele que é desequilibrado é sinal que a vida espiritual não está bem. Precisa rever aí os seus conceitos, precisa ver a sua espiritualidade, precisa buscar uma comunhão maior, para que você, né, possa, né, desenvolver esse equilíbrio, esse domínio. Dessa forma você terá vida, dessa forma você terá alegria, dessa forma você terá paz, dessa forma você terá felicidade. Então guarde essa mensagem no seu coração, mais do que seu coração, né, já pratique essa palavra. Eu peco no bom senso, eu peco no domínio próprio. Só faço a ressalva. Tem aqueles que acham que são perfeitos. As pessoas te falam, as pessoas te orientam. Falei, irmão, não faça dessa forma. Mude esse comportamento. Você acha que estão pegando no seu pé. Para e ouça. Ouça essas pessoas. Não ouvir orientação é falta de bom senso. Ouça e fala realmente, eu preciso, né, evoluir, eu preciso mudar, eu preciso aceitar de uma forma melhor. Né? E aí a sua vida vai correr bem. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado essa semana que nós encerramos e que o Senhor nos abençoou tão grandemente, ó Pai. Possamos sempre estar debaixo da sua graça e desenvolver o bom senso, o equilíbrio, o domínio próprio. Possamos, Senhor, te representar, né, da melhor forma que nós conseguimos, ó Pai. Que, Senhor, o pecado, o mal não nos domine,
Não nos deixe agir como tolos, ó Pai. Nos ajude a desenvolver a sabedoria, a desenvolver, Senhor, o bom senso e tudo que o Senhor espera das nossas vidas, ó Pai. Ser com cada irmão, proteja cada irmão, sua forte mão, Senhor, esteja com cada um, a sua graça, a sua misericórdia esteja com cada um, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos, estamos encerrando esse Conectados, mais um programa para a honra e glória do nosso Pai. Deus permitindo, estaremos de volta na terça-feira, né? Terça-feira vai ser já a última semana de fevereiro, né? Fevereiro voou. Mas Deus permitindo, na terça-feira, 6h30 da manhã no YouTube, 21h30 via Facebook. Então vamos nos conectar e meditar na palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Fiquemos todos em paz, fiquemos todos com o nosso Pai e vamos aí tocar a nossa vida, né? Nosso dia, nossos afazeres. E você que está aí indo descansar, tenha uma excelente noite de descanso. A paz.